Concedo a palavra ao deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, os convidados. Queria cumprimentar o senador Serra, a senadora Ana Amélia, os senadores todos que estão aqui, o nosso relator que acaba de se pronunciar. E eu queria dizer para vocês o seguinte: quando se faz um trabalho dessa natureza e se põe uma legislação dessa para ser votada, a gente tem um objetivo, em princípio. Quer-se reduzir o número de fumantes. Esse é o único objetivo. Bom, eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, na colônia, e era quase uma exibição de maturidade tu poder mostrar que fumava. Botar uma carteira do cigarro chamado presidente no bolso de uma camisa Volta ao Mundo e ir para a festa significa que eu já podia arrumar uma namorada. Eu já era homem. Eu estava lá com a carteira de... Aliás, botava aquele cigarro na boca e saía tossindo. Não tinha visto de fumar, nunca fumei. Mas queria... Era autoafirmação esse processo. Pois bem, de lá até hoje, eu já tenho 64. Hoje, o cara para fumar onde nós estamos, ele se esconde. Ele vai para o fundo de uma sala, ele sai para a rua, ele faz qualquer coisa para ninguém ver ele fumando. Existe algo mais inibidor do que isto? Existe algo que atuou tão profundamente na conduta das pessoas, no comportamento delas, de que fumar é uma coisa que as pessoas não gostam de ver alguém fazendo? Existe algo que pode puni-los mais do que isto? Não. O cigarro saiu de um patamar de 47% a 50% de fumantes adultos na década de 40 e está chegando na volta de 10% hoje. É isso que nós temos. Alguma dessas redução do tabagismo, de uso do tabagismo, foi feito por leis coibitivas? Não, nenhuma delas. As cercas invisíveis, que parecem ótimas como inibidora do processo de fumar, nenhuma funciona. Porque se funcionasse, eu queria fazer uma pergunta: onde é permitido mesmo fumar maconha? Que maço tem a carteira dela? Em que bodega vende? E onde é que não fuma? Seria uma boa pergunta. Gênios, sábios, escrevam certamente uma lei com alguns artigos que no dia seguinte livrem os filhos dos brasileiros da maconha, que é a porta de entrada para 78% dos crimes cometidos no território nacional. A droga, quase sempre a porta de entrada é a maconha. Fuma-se em todos os lugares do Brasil. Não tem maço, não tem carteira, não tem nada. Tem legislação transformando o uso dela em crime, a comercialização em crime com direito a cerceamento de liberdade. Qual é o resultado disso? Nada. Nenhum. Bom, mas quem sabe vamos fazer mais algumas leizinhas e vamos então inibir a quantidade de fumantes do Brasil. Hoje, 54% dos cigarros fumados do Brasil vem do Paraguai. 54%. Não é 43, não é 48, né? Aliás, o que se tem nesse país, em todos os lugares, é pessoas que produzem dados. Normalmente, quem produz dado não é uma instituição idônea e isenta. É alguém interessado no dado, né? Aliás, a criminalidade no campo é sempre feita pela pastoral da terra. Não é por um órgão público. Tá? Bom, mas se o cigarro é importado de lá, vai lá no Paraguai e vai lá ver como é que é a fábrica de cigarro paraguai. Nós somos. Se for aqui numa fábrica do Brasil, tu vai ver que o controle fitoterápico e o controle de qualidade é absolutamente minucioso, com uma capacidade de separação de impureza de 5 vezes no processo, desde que entra a folha de fumo até sair o cigarro fabricado. 5 vezes, para não ter sequer um toquinho de plástico que vem qualquer coisa é separado disso. No Paraguai, tudo pode ser moído e depois ele é homogeneizado com um produto, um pó meio adocicado, que se põe na mesma máquina.
Na saída da máquina, uma hora tem uma marca de cigarro, na outra só troca o papel. O cigarro é o mesmo e vai trocando, e vai trocando e tocando. E nós estamos fumando isso tudo aqui. Bom, vamos fazer de novo mais uma série de leis aqui que proíbe tudo no Brasil. Não vamos plantar nenhum pé de fumo no Brasil. Depois de ninguém plantar nenhum pé de fumo, nossas cidades virar fantasma, eu queria voltar nesse Senado aqui com os sábios senadores e perguntar, quantos fumantes tem a menos no Brasil? Nenhum. Nenhum. Quando não plantarmos nenhum só pé de tabaco no Brasil, não teremos nenhum fumante a menos. Pior, teremos fumantes contaminados por cigarros produzidos de qualquer jeito, em qualquer lugar, contrabandeado no descaminho por todos os lugares. Se não, vou ter que perguntar. Com esse volume de cigarro que entra no Brasil, eu tenho a impressão que dali do Paraguai para cá inventaram, e eu não fiquei sabendo, porque afinal de contas eu não tenho boa informação, uma tal de carreta invisível. Tem carreta invisível. Eles entram lá, aqueles carretão de cigarro, né? Porque para te conseguir botar no ponto de venda cigarro de contrabando e ninguém viu, tenha dó. Caminhões e caminhões de carretas chegam no centro de São Paulo e distribuem para o mercado paulista nos pontos de venda que as empresas que pagam 80% de tributos e toda a logística para chegar no ponto de venda também vendem. Lá está o cigarro contrabandeado. Tudo invisível. Ele entrou pela fronteira do Paraguai e ninguém viu. Gozado. No meio daquelas carteiras de cigarro contrabandeadas, sabe o que vem no meio delas, daquelas carretas? Vem quindim, rosa. É isso que vem lá. Não. Venha arma. Venha cocaína. Vem tudo que vem junto com o cigarro. O mal do cigarro contrabandeado é que naquela porteira entra tudo que vitamina o nosso crime. Tudo que consubstancia o crime, vem tudo de lá. Ninguém viu. Será que não temos outra coisa mais rápida para fazer e mais eficiente do que ficar fazendo leizinhas que não tem nenhum resultado no final? Nada, zero, absolutamente nenhum. Não terá nenhum só fumante menor a menos depois de fazermos as leis. Nenhum. Antes, talvez, de combater, é achar uma forma de não permitir perder os nossos filhos e os filhos de tanta família para maconha, para droga. Antes, tínhamos que fazer que a criminalidade não fosse a resultante disso. Antes de fazer que as carretas invisíveis não entrassem pela fronteira de Paraguai com toneladas e toneladas, milhões e milhões de carteiras de cigarro sem pagar um centavo de imposto. O gênio que disse que o cigarro brasileiro tinha que ter 80% de imposto, tinha a mesma ideia. Vamos botar um imposto bem caro, o cigarro fica caro e aí o povo não pode comprar. Não, o povo continuou comprando do Paraguai. Agora ele compra cigarro do contrabando. Porque a indústria que fabrica cigarro no Brasil, e mais de 80% do fumo produzido no Brasil, senadora Ana Amélia, é vendido para o exterior. Para cigarros onde a legislação permite o livre uso do cigarro. Será que nós também vamos proibir isso aqui no Brasil? Então eu tenho uma série de argumentação, mas quero concluir dizendo para o senhor o seguinte. Todos os argumentos utilizados para mostrar os males do cigarro, a nocividade da saúde, são todos muito bem-vindos. Todos eles, no entanto, têm que ser alerta para a população em grandes campanhas publicitárias. O povo tem que ser educado a não fumar porque ele faz mal à saúde. Qualquer uma cerca invisível, colocada em textos mais brilhantes produzidos por deputados e senadores, tem resultado inócuo, zero, nenhum. Basta se perceber o que disse antes. Se não plantar nenhum pé de tabaco, não teremos um só fumante. E se não tivermos, e por último, saber onde é permitido fumar maconha, que cor tem o maço, em que armazém se vende, o que mudou isso? Em lugar nenhum. Vende-se pior, vende-se da pior comércio possível, estimula-se o crime e a droga a partir disso. Talvez as leis que se façam para preservar a saúde, junte cadáveres daqui um dia, porque ela serviu para que o que era lícito se torne ilicitude e o crime se estabeleça por esse veículo. Obrigado. Com a palavra ao senador José Serra. Eu creio que aqui se fez um pouco de confusão entre questões que afetam oferta e que afetam demanda. O projeto está relacionado com a demanda de cigarro, não com a oferta propriamente dita. E aí a oferta tem a ver com produção, com outras questões de emprego, enfim, é outro departamento. Eu havia, inclusive, enfatizado que boa parte, 90%, 85% da produção de tabaco no Brasil vai para o exterior. Se essa demanda ficar menos dinâmica, porque há combate ao cigarro, é um dado exógeno para nós, não depende de nós. Mas o mercado interno não é tão decisivo para a indústria
como se coloca. Agora, mesmo que fosse, não se justifica não ter restrições e trabalho contrário à demanda de um produto que faz mal para a saúde, que é responsável. Não vou aqui dar os números que já foram dados. Então, basicamente o que nós estamos preocupados é com o efeito, com a demanda das pessoas e os problemas de saúde que aí decorrem. Não tem nada a ver com o fato, e às vezes se recorre a isso, a esse tipo de argumentação, que a maconha faz mais mal, que o contrabando, isso, aquilo, é verdade. Só que nós não estamos... maconha já é proibida, agora pode-se fazer projetos a esse respeito, trabalhando o assunto e vendo como enfrentar o problema da maconha. Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. Não é o fato de que a maconha é pior do que o cigarro que vai dizer, nós vamos deixar de combater o cigarro. E ela não é pior do ponto de vista macro da sociedade, no sentido que o cigarro tem o uso muito mais difundido. Não estou me referindo ao aspecto químico propriamente dito, que evidentemente a maconha é pior do que o cigarro. Mas do ponto de vista do efeito, né, o cigarro tem um consumo muito mais, infinitamente mais difundido. Por outro lado, a questão da saúde tem relevância, e tem relevância inclusive para os custos. Aquilo que é gasto para se combater as doenças que são provocadas ou incentivadas pelo cigarro. Nessa relação custo-benefício, as diferenças são gritantes entre o que custa o cigarro, né, e, eventualmente, aquilo que possa se arrecadar com imposto, porque tem pessoas que defendem, inclusive, o cigarro, ou esse argumento aparece, porque arrecada bastante. Ora, provavelmente, se nós formos vender outros produtos que são até venenosos, não de maneira óbvia, podem ter um imposto muito alto e ter uma arrecadação alta, mas o preço, o custo disso será elevadíssimo. Portanto, sem nenhuma arrogância, eu mantenho as questões fundamentais do nosso projeto. Espero que o relator, que aqui nos falou, as acolha. O Cristóvão perguntou também a respeito da questão de patrocínio. Aqui está incluído o patrocínio. Patrocínio é uma forma de publicidade. Se a Philip Morris bota só Morris no final de um caderno, é uma esperteza publicitária. Olha como são bonzinhos, são capazes de financiar um caderno e pôr seu nome modestamente. Esse é um truque publicitário, é óbvio, porque não há motivo para uma empresa qualquer colocar seu nome, pagar a publicidade só para dizer que não está fazendo propaganda das excelências do cigarro. Ela está fazendo propaganda, sim, né? Está mostrando como é boazinha com relação à nossa sociedade, escondendo a propaganda, mas botando lá, valorizando-a de certa maneira. Enfim, essas são as observações muito breves. Eu acho que aqui mereceria uma discussão mais demorada, mas infelizmente estamos com um problema crítico aqui de agenda e, portanto, eu ficaria nessas palavras apenas. Muito obrigado.